Mensagem por ocasião do falecimento de uma senhora. Salmos, capítulo 90, e versos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Como a palavra de Deus fala tão acertadamente sobre a nossa existência nesta terra, não? Como ela prevê sobre tudo o que acontece conosco nesta vida. Nenhuma das características apresentadas com detalhes por ela sobre o que passa a acontecer com o ser humano ao atingir determinada idade pode-se duvidar, porque na verdade isto já tem sido evidenciado no nosso viver diário. O que ela tem dito já aconteceu realmente com alguns membros de nossa família. Como se costuma dizer no linguajar popular, a trancos e barrancos fulana conseguiu chegar aos 70 anos de vida. Outros foram um pouco além, atingindo aos 80, mas passando por momentos de tamanha fragilidade na saúde, com problemas sérios de coluna, ou quem sabe de coração, ou com uma outra enfermidade incurável que a levou a manter-se imobilizada por longos e terríveis anos sobre um leito. Este é um momento de grande dor para todos nós. Não há quem não sinta no âmago da alma a separação da pessoa com quem se conviveu há anos neste mundo. Aqui viemos para prestar a nossa última homenagem a fulana. Na verdade, a vida nos traz acontecimentos imprevisíveis e, apesar disto, ainda somos levados a imaginar que jamais haverá em nossa vida momentos de tristezas e de infortúnios. Contudo, cada dia que se passa, nos deparamos com quadros como este. De repente, somos surpreendidos por uma fatalidade. Na verdade, a morte da senhora fulana constituiu não só para os seus familiares, como para todos os seus amigos e vizinhos, um desditoso episódio. Porque todos entendem que aqui findou mais uma vida cujos exemplos o mundo está carente. De certo, seria desnecessário citar aqui os predicados desta que vós bem conheceis. Todavia, sinto que não deveria, nesta hora, pelos sentimentos que invadem a minha alma, pelo passamento desta vida tão preciosa, esquivar-me de rememorar os seus grandes feitos, as suas grandes realizações em favor do bem-estar de todos quantos com ela conviveram, demonstrando no seu dia a dia um desdobramento afetivo para com o seu esposo, filhos, netos, etc, etc. Sabemos da falta que fará fulana nesta casa. A ausência de suas palavras carinhosas, dos seus gestos de coragem pela luta de cada dia, de sua contemplação pelo cuidado para com os seus amados, tudo isto faz com que até nós outros lastimemos nesta hora tão crucial, tão dolorosa. Porém, não caiais nas profundezas do desespero. Não lamurieis nem desalenteis a ponto de tornarem-se inseguros quanto à realidade de tudo e qualquer infortúnio que sobrevém a cada um de nós neste mundo. Lembrai-vos que nenhum de nós viverá para sempre nesta terra. Estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Conta-se uma experiência de que o rei Filipe da Macedônia possui um escravo o qual deu uma ordem permanente. Esse homem deveria aproximar-se do rei cada manhã de sua vida, e não importa o que o rei estivesse fazendo, dizer-lhe em voz alta: Filipe, lembra-te de que terás de morrer. Na verdade, queiramos ou não, conformemos ou não, um dia teremos que aceitar esse terrível golpe. É doloroso, é repugnante, é indesejável, mas infelizmente, ou mais cedo ou mais tarde, o desgosto virá. Um menino de 12 anos de idade, segurando-se na mão do pai, dirigiu-se ao necrotério e, ao chegar ali, olhando para o rosto de sua mãe, ceifada pela morte, pôs-se a pensar: não faz muito tempo pude ver a minha mãe ainda viva, com um brilho no olhar, palavras nos lábios. Agora contemplo-a sem vida, sem alento, os seus olhos, os seus lábios e as suas mãos tão diferentes. Alguém disse certa feita que há uma lista de palavras as quais detestamos ouvi-las. Estas palavras, que são realmente desagradáveis, são as seguintes: trevas, derrota, desalento, desespero, dúvida, desânimo, calamidade, aflição, discórdia, descontentamento, etc, etc. É possível que algumas dessas palavras mencionadas sejam um tanto quanto fáceis de se ouvir. Talvez não nos cause tanto pavor, todavia acreditamos que a mais terrível de todas seja realmente a palavra morte. Há muitos que dariam tudo para viver um pouquinho mais neste mundo. A Elizabeth II, rainha da Inglaterra, ao sentir que a morte lhe estava chegando aos olhos, bradou: todo o meu reino por mais um minuto de vida.
Outros há que apelam por socorro de maneira tão angustiante. Uma jovem internada em um dos hospitais do Rio de Janeiro, percebendo que a morte lhe chegava aos olhos, gritou com toda a força do peito, chamando a atenção das enfermeiras e dos médicos, dizendo: "Eu não quero morrer, por favor, não me deixe morrer." Realmente ninguém quer morrer, todos querem viver um pouco mais, mesmo que este pouco não seja com saúde. Há muitos que dariam tudo o que possuem para viver, mesmo que seja uma vida incômoda, pelo menos mais algumas horas. O que mais nos conforta é exatamente sabermos que, se formos fiéis a Deus, um dia teremos o grande privilégio de vivermos por toda a eternidade sem termos um só momento de sofrimento, dor, desgosto e tristeza em nossa vida. Aos que estão com os seus corações partidos pela dor da separação da pessoa a quem tanto se amou, a quem tanto se quis o bem, que Deus possa confortá-los e animá-los nesta hora tão difícil, para enfrentarem os dias ulteriores com mais ânimo e mais fé. Sabemos que fulana estará a partir de agora ausente deste lar. Todavia, os seus atos de bondade, de carinho e ternura certamente permanecerão para sempre na memória de cada um. Agora lembre-se de uma coisa: quando a saudade apertar no peito e os dias parecerem insuportáveis pela separação, então olhem para cima, firmem os vossos olhos aos céus, contemplem o céu azul com a beleza do seu encanto. Pois será exatamente através deste lugar maravilhoso que contemplamos, que é o céu azul, que veremos a manifestação daquele que há de concretizar os nossos grandes anseios, dando fim a todos os males, a toda a dor e enxugando para sempre todas as nossas lágrimas. Esperemos só mais um bocadinho e veremos logo o raiar de um novo dia. Eu gostaria de dizer para todos quantos estão com seus corações partidos pela dor da perda desta pessoa a quem tanto se admirou, que há uma promessa na palavra de Deus de que, em se tratando de alguém que esteve firme nos braços de Jesus, não é motivo para se lamuriar tanto, visto que ela irá descansar apenas por um pouco de tempo na sepultura e logo, logo ela será acordada do sono, pois esta é a grande esperança de cada cristão. Pois assim diz o apóstolo São Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versos 13 e 14. Não ignoremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esta esperança. Pois se cremos que Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará justamente em sua companhia os que dormem. Percebe-se a expressão dormir, mencionada algumas vezes pelo apóstolo nesse texto. Para os que morrem com Cristo, considera-se que estão dormindo, pois estes serão um dia despertados pelo toque da trombeta de Deus para uma vida imortal. Eu também passei por um momento desdito, de desventura e de dor, quando perdi a minha querida irmã Ercília Lopes. Ela foi internada apressadamente na Santa Casa Misericórdia de Campos, Rio de Janeiro. E tempos depois, ao ser diagnosticada pelos médicos, ficou comprovado de que ela havia sido cometida por um câncer. Era uma pessoa extremamente cristã, quem a conheceu que o diga. Se porventura ao caminhar se esbarrasse em alguém acidentalmente e se lhe faltasse o reflexo de pedir naquele momento desculpas, ela fazia questão de ir imediatamente ao encontro da vítima para fazê-lo. Durante todo o tempo em que convivemos juntos, eu jamais a vi pronunciar uma palavra sequer que fosse interpretada pelos meus pais como desrespeito ou coisa que o valha. Tratava todos nós sem discriminação, absolutamente. Mas voltando a falar sobre a sua saúde, o seu quadro clínico era realmente irreversível. Entretanto, ainda bem consciente, nos recebia com um semblante de alguém que havia tido um relacionamento muito íntimo com Cristo. Permita-me usar aqui uma expressão mais condizente com ela. Eu via diante dos seus olhos uma santa. A sua idade já ultrapassava a casa dos 60. Estava muito debilitada e no dia 4 de setembro de 1994, ainda internada, fui visitá-la. Eu sabia que ela tinha pouca chance de sobreviver pelo menos mais um dia. Muitas pessoas amigas foram ali para vê-la pela última vez. Num dado momento eu pedi que elas se retirassem por um pouco de tempo, porque eu queria falar com a minha irmã em particular. Peguei em sua mão e, olhando nos seus olhos, pronunciei as seguintes palavras: Minha querida irmã, conheço muito bem a sua fé nas promessas de Jesus e não tenho dúvida de que Ele lhe colocará ao lado daqueles que aguardam com profunda ansiedade a sua volta a esta terra. Como o apóstolo São Paulo, você poderá dizer: eu sei em quem tenho crido,
Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 1, e verso 12, e capítulo 4, e versos 7 e 8. Após ter pronunciado estas palavras, acrescentei mais algumas que pudessem confortar o seu coração, naquele momento em que ela sentia mais esmorecida ainda, pela enfermidade que estava prestes a tirar-lhe a vida. E continuei dizendo: se porventura a sua vida estiver chegando ao fim, não desespere-se, segure nas mãos de Deus e vai. Lembre-se de que muitas vezes nós te acordamos pela manhã para preparar-nos o café e o lanche para irmos para o colégio. Você vai dormir, mas não seremos nós que iremos chamá-la naquele grande dia, naquela grande manhã radiosa do bendito alvorecer. Serão os anjos celestes que, com o toque do clarim, haverão de acordá-la, e você acordará para uma nova vida, para um novo mundo, onde você jamais sentirá dor, jamais sentirá angústia e tristeza, onde você jamais derramará uma lágrima sequer, porque estará vivendo para sempre num lugar onde só reinará a felicidade e a alegria perene. E ao despedir-me dela, não disse: minha querida irmã, adeus, mas até breve, quando nos veremos outra vez, e viveremos para sempre juntos, num lugar onde nunca mais vamos separar-nos. Poucas horas depois, éramos certificados da sua partida com Cristo. Em Eclesiastes capítulo 3, nós encontramos o sábio Salomão falando acerca do tempo, e dentre as muitas colocações que ele faz sobre este assunto, ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Por achar oportuno, declamarei nesse instante uma poesia que fiz há alguns anos atrás e que certamente haverá de confortar os corações enlutados pela dor da separação desta pessoa que foi tão amada e querida de todos nós. O seu título é Tira-nos o tempo e dá-nos a eternidade. O que significa esta palavra de apenas 5 letras, tempo? Ela retrata exatamente o período em que vivemos nesta terra de sofrimento, dor, lágrimas e morte. E o que significa a palavra eternidade para o cristão? Esta palavra que contém 10 letras, o dobro da primeira, que ainda há pouco consideramos. Ela significa paz perene, alegria, felicidade eterna. Quão bom é podermos imaginar que um dia poderemos estar vivendo esta realidade em nossas vidas. Concentre-se a partir de agora nas palavras destes poemas. Pensando na velocidade em que o mundo gira e o tempo e a vida passam, um jovem exclamou: ah, se eu tivesse em minhas mãos o poder de poder parar o mundo e deter o tempo. Creio que o faria agora na flor da minha juventude, quando tudo é primaveril, pois sinto que o mundo é maravilhoso, cheio de encantos mil. Tenho exatamente agora forças para correr, cantar, sorrir e amar. Enfim, veja em mim o que não consigo ver nos outros. Uma jovialidade plenamente considerável na mente, no olhar, no poder da força e no pegar da mão, e por que não dizer no sentido exato da concepção. Mas eis que vejo a cada momento desfigurar-se tudo isso em mim, porque o ser humano é realmente assim. Na realidade, foi ele próprio que causou tudo isso. Não fosse a sua desobediência seguida pela tremenda e funesta consequência, o mundo não seria tão ruim, pois os frutos não apodreceriam, as folhas não cairiam e as flores não teriam espinhos. Olhando para a frente desse torrão, jamais haveríamos de ver pessoas doentes e cansadas caminhando com uma bengala na mão. E a morte? Bem, essa não existiria não, porque se hoje ela existe, é pela desobediência de Adão. Mas já que tudo isto aconteceu, o assunto por aqui se encerra. E enquanto Deus permitir que eu viva neste mundo, lutarei a cada segundo no sentido de ajudar ao meu próximo, a fim de que o ódio, a ira e a guerra sejam cada vez menos nesta terra. Por isso convoco a todos para nos unirmos já, dando-nos a mão de confraternização, para que nos tornemos todos de um mesmo parecer, alimentando o mesmo pensamento e tendo um só coração. Verdadeiramente tudo isto é apenas para suportarmos com um pouco mais de dinamismo os problemas existentes neste mundo. Porque enquanto ele durar, o mal não cessará, e com ele a dor, o suspiro e as lágrimas de um coração aflito pelo aumento do conflito. Sei que a cada momento há milhares clamando pela paz, por um pedaço de pão, por um abrigo, pela saudade de alguém que partiu sem dizer para onde. Infelizmente, esta é a condição do mundo. Centenas de milhares caminhando sem rumo, sem saber para onde vão, nesta triste e terrível situação.
Porém saibam os senhores que nada há sem que tenha o seu princípio e o seu fim. Por isso convoco a todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam brancos ou de cor, brasileiros ou estrangeiros, não importa, sejam de onde for, para unirmos-nos a Deus, nosso Pai e Criador, e também a Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, e pedir-lhes que venham logo dar fim a este mundo, pois nossos olhos estão cansados de ver tantos desocupados, homens maus e cruéis que, sem piedade, tiram a vida de milhares na flor da idade. Por isso te rogamos, ó Senhor, que tire-nos o tempo e dê-nos a eternidade. Pois sabemos que enquanto o mundo durar, o mal não vai parar, as lágrimas não vão cessar, porque o tempo continuará. A noite, o dia, a luz, o sol, a chuva, o mar, a vontade de sorrir e de cantar, mas também o desejo de chorar. Aliás, isto me faz lembrar de algo que jamais sairá da memória do nosso povo, quando uma luta sangrenta surgiu quase de repente aqui bem perto de nossa terra, onde centenas de irmãos, pais, esposas e namoradas choravam desesperados pelos queridos que morreram na luta de uma guerra da Argentina com a Inglaterra. Oh, que saudades sinto daquele porvir, onde a guerra não vai mais existir. Médicos, hospitais para quê se ninguém vai adoecer? Cemitérios não, porque nenhum santo vai morrer. Dor, velhice, problema de coração jamais haverá, nem tampouco orgulho e a vaidade, porque passou-se o tempo e agora é a eternidade. Sim, eternidade. Mas afinal, quando começará? Para uns será quando Jesus em glória se manifestar. Para outros, entretanto, quando a vida este corpo deixar. Mas quem poderá me responder quantas horas faltam exatamente para a eternidade começar para você? Ou ainda duvidas de que o tempo vai passar e que tens pela frente tempo suficiente para pensar? Ou quem sabe pensa ser a morte algo sereno, que ao aproximar-se terás tempo de dizer, como o ladrão da cruz disse ao Nazareno: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó amigo, por que demores tanto em entregar a tua alma a Jesus? O teu coração poderá parar de pulsar agora, exatamente agora. Já imaginou isso? E se isto acontecer, como está você com teu Deus? Mas se não crês mesmo que a vida passa de fato, sem que tenhas tempo para a Jesus te entregar, digas-me a que dia e hora morrerás. Se não, por favor, pegue o teu relógio, coloque-o ao ouvido e ouça bem este misterioso tic-tac comigo. Agora olhe os ponteiros e veja como os minutos correm a passos de gigante. Assim vai-se a tua vida dissolvendo gota a gota, sem que você a possa deter. Não sei. É possível que ainda não tenhas imaginado na tua própria salvação. Entretanto, gostaria que não fosses tão duro de coração como o jovem rico que desejou saber o que lhe faltava ainda para a vida eterna obter. E quando Jesus lhe disse: uma coisa só lhe falta, vai e venda o que tens e comigo herdarás o além. Saiu ele de mansinho enquanto Jesus o olhava e viu em seu coração que aquele a ele jamais voltava. Porém, numa outra ocasião, quando andava Jesus por certo lugar, viu um homem de pequena estatura que em cima de uma figueira estava a esperar. Foi então que Jesus, ao avistar o anão, disse: Zaqueu, desce depressa, se é que buscas a salvação. E atendendo à voz do Jesus amado, desce dali desesperado, em atitude de reverência e humildade, ajoelha-se aos seus pés e confessa-lhe os pecados. E foi aí que, mesmo antes que Jesus lhe dissesse qualquer palavra, foi logo respondendo: Senhor, se errei e se porventura de alguém roubei, estou disposto a dar 4 vezes mais para conseguir a paz. Após esta confissão sincera e de coração, o Mestre lhe concede o perdão. Seguido a este incidente, Jesus faz sinal de partida, pois deseja conhecer a sua esposa querida, e indo até a sua casa, fala aos outros do seu amor e lhes mostra a necessidade de um Salvador. Todos o aceitam com sincera devoção, e foi então que Jesus lhes disse: hoje nesta casa houve salvação, pois sois considerados também como filhos de Abraão. Se porventura o amigo deseja a visita de Jesus, consinta-o morar a partir desse momento bem lá dentro, no fundo do teu coração, e que possas viver na sua companhia, digamos assim, não por 1 minuto, mas por todos os dias sem fim. Se o aceitares, os pecados ser-lhe-ão perdoados, e ele conceder-lhe-á um novo coração, e os anjos no céu de alegria cantarão. E então, unindo-se ao povo da verdade e luz, haverás de exclamar com toda a força do peito: ó vem, Senhor Jesus.
Finalmente chega o dia e o momento tão almejado. É quando surge a grande aurora, ouve-se uma música suave. Que música, que melodia! Vocês não estão ouvindo? Não é daqui, ouçam, não é da terra. É divina, é do céu, é eterna, é eterna. São os anjos, o coro de anjos que vem em glória, tocando o hino da vitória. É verdade, não é um sonho, é o cumprimento das profecias, é o fim da miséria e também da tirania, é o fim da fome, da dor, das lágrimas. Nesta hora tudo afinal se encerra, porque é o término das despedidas, dos conflitos e das guerras. É aí que surge o momento da grande emoção, quando em meio à glória e do enorme esplendor, avistamos Ele, Jesus, o Rei dos Reis, o nosso eterno Redentor. E de repente, ó que cena mais deslumbrante há de contemplar cada cristão. Veja ali, são as sepulturas se abrindo e ressurgindo os queridos e amados, pais, filhos, esposos e irmãos. E depois, quão bom é estar ali no céu, conhecer Adão, Abel, Elias e Daniel. Mas eis que uma enorme emoção tomará conta do nosso coração. É quando iremos abraçar o Pai da fé. Sabe quem é? Abraão. Assim andaremos nas ruas de cristais, num lugar santo, feliz e de eterna paz. Dor, tristezas, lágrimas, isto jamais. Viveremos juntos por toda a vida, naquela bela cidade, porque, eu explico, porque Deus tirou-nos o tempo e deu-nos a eternidade. Que esta mensagem poética possa servir de lenitivo para os nossos corações enlutados pela dor da separação desta pessoa que nos foi tão especial e tão cara. Que o Senhor nos ajude no conforto de Sua palavra, na promessa de que um dia, se formos fiéis a Ele, nos reencontraremos com fulana no despertar da grande aurora, após ouvirmos o soar da trombeta de Deus pela abóboda celeste. Preparemo-nos todos para aquele grande momento. É o apelo que faço a cada membro da família de fulana. Amém.